Fala pessoal, tudo bom? Dando continuidade então à nossa formatação aqui da página, vamos incluir mais algumas tags aqui para formatação de código. Então aqui a gente estava com a nossa primeira página, a gente tem mais algumas tags básicas para formatação de código, formatação de texto. Por exemplo, eu posso pegar no meu texto e, além de colocar os cabeçalhos e os parágrafos, e incluir uma quebra de linhas, eu posso simplesmente passar uma linha horizontal no meu texto utilizando a tag hr, que é horizontal row. Então, se eu colocar a tag hr aqui e salvar, ele vai passar uma linha horizontal aqui no meu código, aqui na minha página. É bem legal. Se eu quiser utilizar negrito, por exemplo, eu posso utilizar a tag strong. Strong, de reforço. Então, de enforçar alguma coisa. Então, eu quero demonstrar que essa parte tem mais peso. Então, a gente utiliza o strong para demonstrar a força dessa palavra aqui. Ok? Então, strong serve para colocar negrito. Se eu quiser utilizar itálico, eu posso utilizar a tag EM. A tag EM, ela tem um sentido de ênfase. Então, EM e barra EM, ela tem uma semântica de ênfase. Então, eu estou enfatizando primeira página. E seja muito bem-vindo, estou reforçando o bem-vindo. Ok? Então, são dois elementos que a gente tem aqui. Se eu quiser colocar, por exemplo, um número colocado subscrito ou superescrito ou subscrito. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado. Eu posso fazer um outro parágrafo aqui. 2 sup 2. Vai dar essa semântica de 2 elevado ao quadrado. H2O, que seria H2 subscrito ao quadrado. H2O, H sub 2 sub. Ó. Então, ao quadrado é o sup. Abaixo é o sub. Então, quando nós precisamos fazer algum tipo de formatação assim, nós podemos utilizar essas duas tags. Se eu quero colocar algo com... geralmente a gente coloca em rodapés, por exemplo, um endereço, Alameda dos Cravos, Alameda dos Cravos 39. Parágrafo. Aí eu estou fazendo um rodapé. Esse trecho ele vai ser menorzinho. Eu utilizo a tag small. Aqui a gente não consegue perceber muito bem. Texto normal.
Então, comparando aqui, esse é um texto normal e esse é um texto com small. Ok? Então, ele é um texto um pouco menor em relação ao texto normal. Se a gente colocar em 100%, ele é um texto menorzinho, a gente consegue perceber melhor. ênfase, strong, sub, sup. Strong, sup, sub, small. E dessas aqui vai ficar faltando uma só dessa. Então aqui a gente tem uma tag de ênfase, tem o parágrafo, né, que a gente está utilizando em todas elas. Tem a tag de ênfase, que está dando essa sensação de itálico, o strong, o sup, o sub, o small, que a gente usa para obter esse efeito. E quando a gente tem textos maiores, todos eles, se a gente tiver mais de uma linha, como é o caso daqui, a gente precisa utilizar as quebras de linha. Quando a gente tem um texto maior, como é o caso de uma letra de música, ou quando a gente está utilizando para escrever um poema, que normalmente ele tem uma estrutura e a gente precisa quebrar em muitas partes, às vezes a própria estrutura do poema ela precisa que as tabulações façam algum tipo de sentido, porque ele tem um aspecto estético também, às vezes isso é importante para a poesia fazer algum sentido. E com as tags isso pode se complicar, porque a gente não consegue dar vários espaços, os espaços eles vão ser ignorados, então a gente precisa que a escrita do texto seja exatamente como a gente colocou ali. Então a gente tem um parágrafo que a gente escreve com a instrução PRE. Aí a tag PRE, o texto que a gente digitar aqui dentro, ele vai ser um texto exibido exatamente da maneira como nós colocarmos aqui no nosso código, inclusive levando em consideração a margem esquerda. Então, copiei aqui um poema do Vinícius de Moraes e ele não vai precisar que eu coloque as quebras de linha aqui, mas ele vai considerar isso tudo como um bloco único de texto. E aí eu poderia fazer a escrita desse meu parágrafo por inteiro assim. Ou eu poderia pegar só a parte que é mais importante do texto, que tem aspectos estéticos, e colocar dentro da PRE, e as demais colocar em cabeçalhos. Então, colocar o autor na H, o soneto aqui eu vou colocar o título na H, e o texto eu vou colocar dentro da PRE. Então, vou colocar aqui, isso aqui eu vou colocar na H2, H1, exemplo, pré. Salvando aqui, peguei o texto do pensador.com. Então esse é um cabeçalho H1, cabeçalho H2, e esse bloco é um bloco PRE, é um parágrafo pré-renderizado, pré-formatado aqui, é um parágrafo pré-estilizado.
ok? Então a gente consegue também, para algumas estruturas, manter tem esse recurso que a gente pode utilizar. Então, se eu precisasse manter uma situação que a estilística desse poema fosse assim, por exemplo, que alguns poemas têm esses tipos de aspecto estético. Esse não tem, mas alguns têm algum efeito estético que é difícil da gente reproduzir. A gente conseguiria tentar fazer isso utilizando a tag PRE. Perfeito, pessoal. Então isso cobre as tags básicas que a gente tem quando a gente está formatando textos. Ok? Parágrafos, EM, strong, sup, sub, small, os cabeçalhos e a PRE. São as tags básicas que a gente tem com relação à formatação estrutural dos textos. A gente não está falando da formatação estética, a gente não está falando da questão de apresentação. Mesmo a tag strong e ênfase, ela é uma questão mais semântica do que de apresentação do negrito e do itálico em si. Então, a gente vai colocar essas tags para textos que a gente queira dar ênfase e que a gente queira reforçar a ideia do conteúdo. Não necessariamente esse conteúdo precisa ter essa formatação em negrito, por exemplo. Mas para o leitor de tela, por exemplo, quando a gente está utilizando um recurso de leitura de tela, ele vai entender que essa parte precisa ter um reforço semântico, que ele precisa ter um reforço na hora de expressar para o usuário deficiente visual, ou que essa parte precisa ter uma ênfase, ela foi enfatizada, ok? Já esses recursos, eles são recursos para demonstrar que sim, esse item ele tem que estar escrito superescrito ou subscrito, e que esse item ele vai ser com uma formatação reduzida. Ok? Isso cobre então as nossas tags básicas. Um abraço.